Vamos então para o nosso estudo do livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o número 107. Renovemo-nos dia a dia. E ele vem concluir aquilo que nós temos estudado durante essa semana, falando exatamente sobre mudanças necessárias para que nós nos ajustemos às diversas situações que surgem para nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Emmanuel separa para nós aqui uma passagem de uma das cartas de Paulo enviada à comunidade dos cristãos em Roma, carta aos Romanos, e ali, sempre nessas cartas, a gente lembra, ele procurava enviar uma palavra de estímulo, uma palavra de orientação, e não para trazer dogmas, porque muitas vezes, se estudando os livros bíblicos, especialmente os do Evangelho, os dos Evangelhos e também das cartas que são trazidas para nós, a gente imagina que a ideia é fazer com que regras sejam impostas para que aquelas pessoas sejam salvas pelas instituições que vão sendo formadas junto àqueles grupos. Mas na maioria das cartas de Paulo, além daquilo que ele conversa sobre as suas experiências espirituais, ele fala também de situações simples do cotidiano, situações comuns. E é através dessas orientações que as pessoas então se aproximarão cada vez mais daquela ideia de elevação espiritual, de transformação. A ideia de salvação também é algo muito presente na mente dos grupos cristãos, porque tem que ser salvo, porque precisa da salvação, porque precisa de um Salvador. Então essas ideias, sempre muito presentes, faz com que as pessoas pratiquem atos específicos para alcançar essa condição. Então frequentar em tal lugar, agir dentro daquele padrão que é estabelecido, da forma como você se veste, do lugar que você frequenta, né, bom dia Capucci, do lugar que você frequenta, enfim, começa então a estabelecer normas para poder chegar a essa salvação. Mas a mensagem, propriamente, ela fala muito sobre o íntimo de cada pessoa. Ela fala sobre aquilo que ela vivencia no seu dia a dia, na sua conduta. E esse é o principal instrumento para alcançar essa elevação. Então, como se divulga bastante essa ideia de salvação, nós já partimos do princípio de que nós estamos à beira de um abismo. E estando próximo a esse abismo, nós precisamos daqueles que nos tirem para vivermos uma vida de plenitude eterna. Do contrário, se nós cairmos nesse abismo, estaremos ali perdidos para todo sempre também. É uma perda eterna. Então, estando nesse beiral, ou nós seremos salvos eternamente, ou seremos perdidos eternamente. Sem outra opção. Sem a opção do progresso, sem a opção do arrependimento, sem a opção da transformação. É tudo ou nada, e tudo isso acontece numa única oportunidade, que é exatamente essa existência que nós temos hoje. Então, para que a gente possa compreender melhor essa dinâmica evolutiva que é trazida para nós pelos espíritos, modificando completamente essa ideia tão fixa durante todas essas gerações, e vai continuar ainda durante muito tempo, que não é algo que vai mudar agora. Sem essa compreensão mais ampla, a gente vai continuar vivendo sempre na expectativa de que o abismo vai nos devorar. Porque é o que normalmente acontece com a maioria das pessoas, sendo falhas, sendo imperfeitas. Então, em vez de promovermos essa mudança interior, nós intensificamos então, para garantir essa salvação, a presença constante e ativa dentro das instituições.
Então pode-se dizer assim que eu serei salvo porque eu frequento todos os dias, eu frequento porque eu recebi tal sacramento, porque eu participo de tal grupo. Então nós percebemos que a ideia, a princípio, é exatamente falar sobre aquilo que é exterior, para garantir essa condição de felicidade eterna, em vez de fazer aquele trabalho íntimo que é muito mais complicado. Interessante que no passado, quando nós estudamos um pouquinho sobre a Idade Média, nós chegamos naquela época da reforma religiosa, ali no início do século XVI, quando houve aquele grande protesto por parte de Lutero e da sua comunidade a respeito daquilo que era chamado de venda de indulgências. Venda do perdão. Então você praticava um pecado, ou alguém praticava um pecado, ou estava na iminência de praticar esse pecado, e aí então ele trazia uma contribuição financeira para a igreja daquela época, e aí então seu pecado estava perdoado. E isso significa que quem tinha mais dinheiro tinha mais condições de comprar perdão, ou comprar os perdões que precisava para ele, para sua família, para aqueles que estavam encarnados, para aqueles que estavam desencarnados, e assim vai. Hoje nós temos uma troca dessa ideia que se eu sou um pecador, eu intensifico a minha presença na instituição para garantir que meus pecados sejam perdoados. Então nós percebemos que todos esses elementos dogmáticos, religiosos, acabam confundindo a cabeça das pessoas, fazendo com que elas se percam na sua trajetória terrena, não entendendo qual é o real sentido da vida. Então a ideia de perdição, a ideia de salvação, a ideia de pecado, a ideia de perdão, tudo isso são elementos hoje presentes na mente das pessoas, presente na vida religiosa das pessoas, sem trabalharmos necessariamente aquilo que é o mais importante, que é exatamente a mudança interior. Nessa mensagem de Paulo, então, ele traz para nós essa visão, ou essa instrução, falando exatamente sobre aquilo que é mais importante, sobre essa mudança, essa renovação, como é passado para nós, a respeito daquilo que se passa em nossa mente. Porque a mente produz a vontade, a mente produz as estratégias para alcançar essa vontade, e sem essa mudança interior, nada do que é exterior fará diferença. Então o título para nós, renovemo-nos dia a dia, ele trazia então essa mensagem, enviava então essa mensagem aos romanos, para falar exatamente sobre isso. Se vocês tiverem oportunidade, eu sempre deixo isso como lição de casa, tiverem oportunidade de fazerem a leitura dessas cartas de Paulo. Aquilo que ele falava, para quem ele falava, qual era o tema de cada uma dessas comunicações. É claro que a junção dessas cartas, além do Paulo Estevão, por exemplo, é uma outra situação também. Né? Bom dia, João. Então, dessas cartas que foram publicadas, é óbvio que não foram só elas. Muitas outras cartas foram escritas porque Paulo se fazia presente junto a esses grupos para levar essa mensagem, mas algumas delas foram publicadas. As outras provavelmente se perderam, foram extraviadas, algo do gênero, porque nós não podemos conceber, pela própria lógica, que somente essas poucas comunicações fossem registradas junto a esses grupos. Então, de um modo geral, ele falava principalmente sobre isso, sobre mudanças íntimas, sobre transformações. Então, se vocês tiverem oportunidade, façam uma leitura, que vale a pena, é um material muito rico para as nossas instruções, principalmente se nós entendemos o objetivo delas, que era o fortalecimento dos grupos, e também esse entendimento a respeito da própria essência espiritual de cada pessoa. Independente da ideia de reencarnação, independente da ideia de mediunidade, que isso são conceitos que vieram se desenvolvendo com o passar do tempo, e hoje já são vistos de um modo muito mais amplo, de um modo muito mais acessível, já que se fala sobre isso em todos os lugares. Então, com lógica ou sem lógica, isso já é algo presente na mente da maioria das pessoas. Vendo um filme, vendo uma novela, lendo um livro, nos comentários do dia a dia.
Então, tirando esses elementos que hoje, para nós, estão se tornando mais populares, mais compreensíveis, nós tínhamos naquela época a ideia da elevação espiritual e da salvação, que já era o suficiente para promover uma grande revolução moral naquela comunidade e nas comunidades depois que viriam como sucessoras. Então aqui renovemos-nos no dia a dia, renovemos-nos dia a dia. Então nessa carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim para nós: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, inicialmente, entendemos o que é Deus, entendemos qual é o sentido da vida, entendemos qual é exatamente a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo mundo vá para o céu. Esse é o entendimento popular. E não deixa de ter sua lógica, já que a vontade de Deus é fazer com que todas as criaturas evoluam. Então nós percebemos que quando se fala em ir para o céu, ou ser salvo, e daí passarmos para o entendimento falando sobre transformação, sobre elevação espiritual, nós falamos da mesma coisa, porém de uma forma mais madura, de uma forma mais profunda. E aí quando nós falamos sobre evolução espiritual, nós agregamos uma série de elementos que até então eram dispensados. Seria mais ou menos, quando a gente estuda aquilo que hoje temos na escola, junto às nossas crianças, nós percebemos que desde os primeiros anos eles começam a ter um entendimento maior das diversas matérias que são apresentadas. Então, se nós falássemos sobre história, desde o início eles falam sobre o descobrimento do Brasil, sobre Pedro Álvares Cabral, que os índios já estavam aqui e tudo mais. Quando eles avançam um pouco mais para o ensino fundamental 2, eles já começam a entender que quando eles chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, havia diversas comunidades indígenas, começaram então a formar um sistema financeiro, quais eram os meios produtivos, que até então não era importante no início. Quem eram os principais personagens, quais as implicações disso na colonização e tudo mais. Depois no ensino médio, vem mais informações ainda a respeito do mesmo assunto. Continua falando sobre o descobrimento do Brasil, mas agora falando sobre política, economia, religião, sobre antropologia, falando sobre a vida dos indígenas. Então percebemos que esse assunto ele vem sendo tratado nessas 3 etapas da vida acadêmica de uma criança, de um jovem. E quando chega na universidade, se por acaso ele opta em fazer um curso mais aprofundado, ele começa a agregar mais informações ainda. Então nós podemos dizer que de uma forma simplista, todo mundo busca a salvação. É naquele início. Depois a gente começa a aprender que para alcançar essa salvação, depende da evolução espiritual de cada um. Já começamos então a aprofundar um pouco mais. Quando chega de uma forma mais madura, começa a entender as responsabilidades diante do livre-arbítrio, lei de causa e efeito, processos evolutivos através, por exemplo, da reencarnação. Olha só como as coisas foram mudando, embora o assunto fosse sempre o mesmo. Então nós chegamos no momento, e isso a doutrina espírita nos proporciona, ter um entendimento maior a respeito desse processo, falando exatamente, seguindo exatamente aquela instrução que foi passada num dos evangelhos pelo próprio Jesus, falando sobre a cada um segundo as suas obras. Ou que ninguém poderá alcançar o reino dos céus se não nascer de novo, ou se ninguém vai ao Pai senão por mim. Começamos a pegar essas frases, esses pensamentos decorados, e começamos a ter uma compreensão maior. E hoje nós estamos nessa condição, em contato com uma filosofia que acaba destrinchando de uma forma muito mais profunda, muito mais detalhada todo esse processo. E a partir do conhecimento que nós absorvemos, nós temos condições então de agir de uma forma mais objetiva, e não de uma forma casuística, que eu faço aquilo que fala e a consequência, se eu tiver sorte, vai vir exatamente aquilo que foi prometido inicialmente. Então se você frequentar, se você agir, se você
ler, se você falar alguma coisa, pensar alguma coisa, você vai conseguir alcançar aquilo tudo. É um pensamento bastante simples. Então eu ajo dessa forma e espero que as consequências venham de acordo com aquilo que foi prometido. Nós vemos muito isso. Por que as pessoas hoje frequentam as igrejas? Por que hoje frequentam as instituições, inclusive centros espíritas também? Porque elas querem alcançar a felicidade. Mas a pergunta é, será que elas estão agindo de um modo correto? Será que nós estamos agindo de um modo correto, coerente, com esse objetivo que nós desejamos alcançar? Será que só aquilo que eu tenho feito é o suficiente para que eu alcance essa felicidade? Dos depoimentos que os espíritos trazem para nós, quantos são aqueles que apresentam frustrações? De dizerem que tinham vivido de modo certo, de terem vivido de um modo como tinham aprendido, de terem frequentado, de terem feito e acontecido, e de repente chega no mundo espiritual naquela condição de perturbação. Por que tudo isso? Porque viveram na superficialidade. Viveram seguindo o automatismo daquilo que foi educado, esperando a consequência que foi prometida. Então eu faço aquilo que disseram para eu fazer, e vou receber aquilo que me prometeram. Só que nem sempre eu faço aquilo com entendimento do que eu estou fazendo e nem sempre aquilo que é prometido chega para mim. Exatamente porque nós desconhecemos aquilo que nos é proposto como processo evolutivo. Então nessa mensagem que chega para nós, bom dia, Liginho, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando se fala em vontade de Deus, nós também começamos a complicar um pouco mais, porque entendemos que Deus é aquele ser representado por um homem que tem vontades, que tem caprichos. E quando nós estudamos na Gênese a respeito do entendimento do conceito de Deus, nós vimos que é completamente diferente. Que não estamos fazendo alguma coisa para agradar a vontade de alguém. Nós estamos simplesmente seguindo aquilo que nos foi apresentado como uma lei evolutiva, uma lei natural. Então aquilo que era a vontade de Deus se transforma em lei, e essa lei é sustentada por um pilar fundamental: causa e efeito. E para isso nós temos que aprimorar o uso da liberdade de escolhas que nós temos do nosso livre-arbítrio. Então aqui nós temos agora essa instrução trazida por Emmanuel, que fez exatamente isso, pegou essa mensagem que foi apresentada e que é decorada e que é seguida dentro daquele automatismo que eu falei para vocês, e ele começa então a destrinchar um pouco mais. Essa é uma das grandes virtudes de livros como Fonte Viva, como Vinha de Luz, como Pão Nosso, dentre outros livros que trazem essas explicações mais detalhadas. Aliás, tem uma publicação interessante, uma coleção nova, que foi lançada pela Federação Espírita Brasileira, que é exatamente os Evangelhos comentados. Então, para quem gosta dos estudos evangélicos, é uma excelente recomendação. Terá ali livros que falam detalhadamente sobre as passagens, sobre as situações. E isso não é uma novidade espírita. Eu tenho um livro que é traduzido em português, publicado por um teólogo americano, que fala sobre a Bíblia comentada, de ponta a ponta. Então são ali várias coleções, eu tenho na versão digital, e ali você pega um trecho e você lê o comentário. Esse comentário é os evangelhos comentados, Para dar uma pesquisadinha, aí depois eu passo para vocês. Inclusive tem um vídeo numa dos programas da FEB TV que fala sobre indicações literárias, e esse livro é comentado. Se eu achar alguma coisa eu posto para vocês lá depois do nosso grupo. Se eu conseguir resgatar esse vídeo, que ele já foi publicado há alguns meses, né? Então, esses comentários desse livro, desse americano, ele é comentado naturalmente dentro da visão evangélica, né? Pois é, essa é uma boa memória, né? Então é comentado dentro da visão evangélica. E naturalmente traz ali, né, todas as suas limitações, todos os seus impedimentos. Então, de modo geral, que extremo bom dia. Então aqui Emmanuel traz para nós esses comentários, para que nós possamos entender um pouco mais.
Então, muito mais do que nós lermos apenas aquilo que é falado em termos de aconselhamento, nós temos que entender esses textos como sendo para nós uma fonte de conhecimento, para entendermos exatamente o que significam essas mensagens que chegam para nós através daquilo que nós estudamos no nosso cotidiano, que são esses textos evangélicos. Então vamos aqui para aquilo que Emmanuel fala para nós, para a gente entender exatamente o que significa essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Vamos então aqui destrinchar um pouco de cada um desses trechos. Primeiro fala para nós que não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Então isso mostra que aquilo que Hamed tinha falado para nós naquele livro O Novo Modo de Entender, ou um modo de entender ou um novo modo de entender, não me lembro exatamente o título, que ele fala sobre as máscaras sociais. Então normalmente nós nos orgulhamos do título que nós carregamos dentro de cada religião. Falamos orgulhosamente porque eu sou espírita, ou porque eu sou um católico praticante, porque eu sou um evangélico, porque eu sou isso. Então nós nos vangloriamos do título, porque o título foi ensinado que é uma garantia de salvação, dentro daquela ideia dogmática que nós conversamos. Daí então nós utilizamos também esse título, e utilizamos até de uma forma meio competitiva, porque eu vou, você não vai, porque eu sou, você não é, porque eu sei, você não sabe. Então quem é melhor, quem é pior? Isso nada mais é do que manifestação exterior. Aquela manifestação dentro das nossas relações sociais, dentro dessa feição exterior que Emmanuel trouxe para nós, mas que nada mudou interiormente. Pelo contrário. Muitas vezes, como é colocado para nós aqui, mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Então, em vez de pensarmos assim, na verdade, eu tenho que aproveitar isso tudo que me foi ensinado, isso tudo que eu aprendi, para poder garantir realmente que eu consigo alcançar essa transformação. E não para a gente ficar disputando espaço, disputando posição com outras pessoas, como se dentro dessa competição nós fôssemos então agraciados pelo pódio aqueles que alcançassem a maior pontuação. E na verdade essa transformação ela é muito silenciosa. Renovemo-nos por dentro, diz aqui Emmanuel. E essa renovação interior é uma renovação que ninguém pode medir, a não ser a nossa própria consciência. Ninguém pode nos premiar pela maior ou menor conquista aqui no nosso mundo. Então é como se tivéssemos nós diante de nós mesmos. Só que isso é uma coisa muito sem graça.
Porque de que adianta tanto esforço se eu não tenho reconhecimento? Aí nós vamos pensar assim, mas o reconhecimento que você terá vai ser exatamente a sua condição de paz de espírito e de transformação espiritual. Só que isso, para mim, nesse momento, ainda é um objeto de fé. Não é uma convicção. Como é que eu posso dizer que eu serei de fato salvo ou alcançarei de fato essa condição espiritual, se ela para mim é uma ideia que me transmitem, é um objeto apenas de fé? Então, para que eu possa ser reconhecido, eu vou fazer algo que a sociedade reconheça. É daí que nós percebemos que muitas vezes o nosso orgulho pede para que alguma das nossas ações sejam públicas, para que os outros elogiem, para que tenhamos reconhecimento. E isso acontece, por exemplo, dentro das ações de caridade. Fazer aquela caridade silenciosa, ela é para nós assim algo que não é tão estimulante. É legal quando a gente faz parte de uma instituição, quando a gente faz parte de um grupo, quando o nosso trabalho está sendo visto por todo mundo. É para nós um grande incentivo, não tenhamos dúvida disso. Mas isso não significa o reconhecimento público, não garante que nós de fato estamos nos transformando interiormente. É preciso, diz Emmanuel, avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então nós vemos que esse esforço, ele é silencioso. Ele é oculto daquilo que os outros veem. E para nós é um sacrifício que gera suor e lágrimas, sem recebermos aquele prêmio imediato. Porque avançar nesse conhecimento exterior é um trabalho a longo prazo, é um trabalho demorado, e que somente futuramente teremos então aquilo que nós merecemos pelo que foi feito. Mas nós somos imediatistas. A questão do futuro fora do mundo material é ainda para nós um objeto de fé. E sendo um objeto de fé, eu posso acreditar, posso não acreditar, posso ficar meio vacilante. Diz aqui ainda, aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho, de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Então começamos por esse discernimento. Reconhecer aquilo que é certo e reconhecer aquilo que é errado. Fazemos as escolhas certas, resistirmos às provocações. Ontem eu trouxe para vocês um exemplo, falando sobre dieta, que nós temos à disposição uma série de opções no nosso cardápio. Aquelas comidas mais saborosas, mais vistosas, porém nem tão saudáveis. Aliás, são dois assuntos incompatíveis. Falar sobre saúde e falar sobre o prazer da alimentação. Que graça tem você falar de comida saudável se você não pode pensar no doce, na gordura, na fritura? Então são assuntos que não se conversam. Não se conversavam. Porque depois, quando nós começamos a entender outras formas de aproveitar esse prazer da alimentação, nós vamos então escolhendo comidas mais saudáveis, mas nem pouco, nem menos, não necessariamente menos prazerosas. Vamos ajustando a nossa dieta de acordo com a saúde do nosso organismo, de acordo com o prazer, a satisfação do nosso paladar. A mesma coisa acontece dentro do campo moral. Inicialmente, tomados por aquele instinto embrutecido, nós precisamos daqueles estímulos grosseiros das sensações. Substâncias, atitudes, sexualidade, relacionamentos. O que importa para nós é o prazer. Não importa qual é o preço. Só que o preço, muitas vezes, ele acaba sendo muito maior do que os prazeres e acaba sendo muito mais prolongado do que os prazeres. E esse é um grande problema que nós observamos. Nós queremos o prazer imediato, é mais ou menos aquela satisfação de nós entrarmos numa loja, comprarmos um equipamento caro e pagarmos a prestação. Não existe prazer maior do que a gente sair com as caixas na mão. Chega em casa, experimenta a novidade, e aí depois as parcelas vão chegando mensalmente, pesando na nossa economia. Moralmente é a mesma coisa.
É aquele prazer imediato, depois faz um pagamento a longo prazo. E com juros muito altos, dependendo da forma como nós buscamos esse prazer. Então aqui, quando se fala sobre aceitar os problemas do mundo e superá-los, falamos exatamente disso. Problemas íntimos que nós temos, problemas das nossas relações mais próximas, das nossas relações sociais como um todo, aquilo que nós fazemos dentro do nosso ambiente religioso, o nosso ambiente acadêmico, o ambiente profissional, o ambiente social. Nós temos que pensar que nós atuamos em várias frentes ao mesmo tempo. E uma atitude que nós temos pode trazer repercussão para todo o ambiente onde nós nos encontramos. Então essa força do nosso trabalho e da nossa serenidade, através desse entendimento superior que nós vamos absorvendo, faz com que nós tomemos decisões que sejam mais lógicas, mas principalmente decisões que são mais sábias, porque é essa sabedoria que vai garantir para nós essa tranquilidade. Do sacrifício, dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação que a vida maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Então é interessante, quando nós falamos sobre alcançarmos o reino dos céus, ou alcançarmos esse estado de elevação, sempre está relacionado essa questão de dor, sacrifício, aflição e amargura. E como nós não temos essa convicção bem cristalizada, solidificada, a gente muitas vezes se pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual é o sentido desse sacrifício? Por que eu tenho que frequentar? Por que eu tenho que abrir mão daquilo que para mim é prazeroso? E aí, então a gente acaba relaxando, faz aquilo que é possível e relaxa naquilo que nós realmente desejamos. Mas então, quando nós estamos convictos dessa ideia, porque eu realmente sou um espírito imortal, porque a minha vida ela não é um parque de diversões, mas eu me encontro reencarnado numa passagem aqui pelo mundo físico para alcançar valores que eu não consegui alcançar ainda. Então nós começamos a mudar a nossa forma de viver. Muitas vezes, para muitos, existe muita dor e muito sacrifício, muita aflição e muita amargura. Mas para aqueles que estão convictos, estão determinados e já conseguiram se desprender daquilo que é mais grosseiro, não existe nem tanta dor nem tanto sacrifício. Voltando àquela ideia da dieta, para quem se habituou a ser vegetariano, ou para quem se habituou a não se alimentar com tanta gula, mas se alimentar de um modo equilibrado, embora ainda goste de gordura, goste de carne, alguma coisa assim, não existe tanto sacrifício assim. É uma questão de hábito, é uma questão de adaptação. Então opta por um tipo novo de dieta, opta por um tipo diferente dentro da vida alimentar e vive muito feliz fazendo isso. Para quem opta, por exemplo, pela dieta vegetariana, o sacrifício, na verdade, é voltar àquela dieta anterior. Entrar numa churrascaria, depois que você se torna vegetariano, para muitos é algo assim quase que abominável. E a gente fica se perguntando, mas como é que você pode não gostar de um churrasco? Como é que você pode não gostar? Ele fala, simplesmente eu não gosto. Eu sou muito feliz vivendo o que eu vivo. Então a gente vai deixando aquela alimentação mais pesada, mais tóxica, para aceitar uma dieta mais equilibrada, mais saudável, sem tanto sacrifício. Simplesmente porque fez a opção de ter esse tipo de vida. Para nós, na vida moral, é a mesma coisa. Como é que você consegue viver lendo essas coisas, ouvindo essas coisas, frequentando esses lugares? Como é que você consegue ser feliz assim? E o outro vai responder, eu sou feliz assim. Eu me pergunto, como é que você consegue ser feliz não vivendo isso? Então a gente começa a perceber qual que tem maior sacrifício para se desprender daquilo que é mais grosseiro e qual que tem menos sacrifício alcançando grandes elevações. Então, na verdade, para nós é dor e sacrifício quando nós nos encontramos muito apegados àquilo que é mais grosseiro. Tenhamos certeza disso, porque partimos do princípio de que nós somos seres imateriais. Somos espíritos.
presos temporariamente nesse corpo físico. Mas nós, então, para aqueles que se adaptam a essa condição de prisão e vivem as sensações que esse mundo material oferece, é muito difícil ele se imaginar vivendo com essa liberdade espiritual. Eu me recordo, quando eu era bem criança ainda, e já faz tempo, quando em casa se lia o livro Nosso Lar. Minha mãe lia na época, eu tinha 11, 12 anos de idade, e ela dizia assim: eu não vejo a hora de ir para Nosso Lar. Não pelo fato de ir embora, mas pelo prazer que ofereceria aquela condição espiritual. E aquilo, durante a minha infância, era sempre muito presente. Então nós crescemos com a ideia de que nosso lar seria o paraíso, aquela felicidade. E aí você vai amadurecendo, começa a raciocinar um pouco mais, e a pergunta é: mas será que todo mundo quer ir realmente para o nosso lar? Ou mudando, entendendo melhor agora as coisas, será que todo mundo deseja viver a vida espiritual, deixando para trás aquilo que o mundo físico oferece? E nós percebemos que não é bem assim. Quantos espíritos demoram para se desprenderem de seus corpos físicos, embora tenham consciência que agora já não pertencem mais a esse ambiente, desejam continuar aqui porque todos os seus interesses se encontram aqui. Os seus relacionamentos, as suas posses, as suas posições, os objetos de sensação, tudo se encontra aqui. Então esse apego àquilo que é grosseiro no mundo, e nós podemos chamar, não tenhamos dúvida disso, que é algo realmente grosseiro. O prazer que nós sentimos ouvindo alguns estilos musicais, ou ouvindo a música do modo geral, porque não é uma questão de barulho, mas é uma questão de letra, uma questão de estímulo. Não importa se você gosta de rock, se você gosta de pagode, se você gosta de música sertaneja, se você gosta de funk. Não falamos de ritmos, mas falamos de interesses. Muitas vezes você ouve uma música clássica, mas adora assistir a intriga de uma novela. Adora assistir a intriga de um filme. Muitas vezes você ouve música clássica, você assiste programas saudáveis como documentários, programas de filosofia, mas no seu dia a dia você tem atitudes simples de vícios, de dependências. Então nós estamos tão adaptados aqui ao mundo físico, ao mundo material, que não compreendemos ainda a sublimidade do que é viver no mundo espiritual. Daí então o sofrimento de muitos daqueles que saem para o mundo espiritual, lamentando aquilo que perdeu. Lamentando aquilo que se perdeu. E a gente pergunta: como é que você pode lamentar a grosseria do mundo aqui hoje? Toda essa vida de sensações, vida de ilusão, trocar isso tudo, como é que você não consegue trocar isso tudo pela liberdade do espírito, que vive o pensamento, vive as emoções, vive a liberdade das ideias? Não, quer viver a grosseria das sensações. A Tuti colocou: tem um amigo que quando falamos do mundo espiritual só diz aham. Pois é. Exatamente, sabe por quê, Tuti? Porque é aquilo que eu falei para vocês. É aquela ideia da fantasia. O mundo espiritual é passado de uma forma fantasiosa, de paraíso, de inferno. Se você não tem essa convicção, para que você vai se preocupar em gastar suas energias e fazer sacrifício por algo que para você ainda é ilusório? Tudo depende do quê? Do esclarecimento que nós alcançamos. Bom dia, pessoal que chegou. Facilidades materiais, diz aqui o texto para nós, costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Que foi exatamente o que trouxe para nós. Lembra que eu falei para vocês que quando nós falamos sobre programação reencarnatória, nós escolheríamos, se fosse possível, tudo aquilo que existe de bom e de melhor. Então eu trouxe para vocês aqui 5 elementos que são importantes para a gente considerar. Então eu escolheria ser bonito, inteligente, poderoso, rico e famoso. Tem coisa melhor do que isso? Aí nós pensamos nos artistas, nos empresários, nos atletas, pessoas que têm posições no nosso planeta, que exibem então seu estilo de vida com carros,
com seus iates, com suas mansões, com suas companhias. Tudo isso para nós é maravilhoso, diante de um mundo de sacrifício como é o nosso. Só que essas facilidades materiais, como diz aqui para nós, costumam estagnar-nos a mente. Por que existe essa estagnação? Por que existe essa paralisia mental? Porque pensar no rosto, que é a vida espiritual, significa renunciar a tudo isso. E eu não falo renunciar no sentido de você se desfazer de tudo isso. Mas é que diante dessas condições em que se encontra, existe uma forma diferente de se viver. Aquele que tem grandes propriedades, que tem um grande patrimônio, a forma dele viver isso com responsabilidade significa exatamente ele aplicar isso em benefício do bem comum. Ele vai gerenciar esses recursos, ele vai administrar as suas aplicações, para que todos se beneficiem, para que ele possa promover o crescimento das pessoas que estão próximas. Mas e o sacrifício para isso tudo? Eu vou ter que abrir mão do meu sossego, da minha tranquilidade, para ficar resolvendo problemas dos outros? Aquele que é inteligente, ele quer, na verdade, satisfazer as suas próprias descobertas, as suas próprias curiosidades. Não ficar perdendo tempo passando instruções para os outros. Quem é ignorante e pronto. Isso é um problema dele, não é meu problema. Então essa ideia um tanto egoísta que nós temos hoje fala exatamente sobre isso. Que nós nos estagnamos diante dessas facilidades. Porque são perigos fascinantes, como diz Emmanuel para nós. E para fecharmos, renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço constante. Ou seja, aqueles que vieram antes de nós, ou aqueles que convivem conosco, mas que têm uma visão mais avançada a respeito das questões espirituais, trazem para nós lições importantes, seja através dos registros que deixaram, seja através dos exemplos que demonstraram. E isso para nós é uma grande inspiração. Porém, nós continuamos voltando para aquele ponto inicial. Será que tudo isso é verdade? Será que eu tenho mesmo que me sacrificar em função dos interesses dos outros? Será que eu vou conseguir ser aquilo que ele é, abrindo mão daquilo que o mundo hoje me proporciona? Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida, e com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então nós começamos a estudar sobre todas essas questões, analisando quem somos, qual é o sentido de nossas vidas, o que nós programamos para essa nossa existência, que esse processo de renovação constante dos nossos projetos fazem parte dessa programação. Então, ao levarmos a nossa mente para esse futuro espiritual, nós começamos a viver aqui no mundo físico de uma forma afinizada. Ou seja, aquilo que eu faço agora faz parte do meu planejamento a longo prazo, aqui e no mundo espiritual. É mais ou menos aquele jovem que se encontra na escola e ele tem um sonho de uma profissão, não importa qual ela seja. Então ele diz assim: eu sei que essa matéria que eu vou estudar faz parte do currículo do curso que eu vou escolher. Exatas, humanas, biológicas, qualquer uma. Então eu vou estudar mais agora porque eu sei que depois isso vai fazer diferença para mim. E ele então se dedica, se aplica, se concentra naquilo que faz, e no futuro, quando começar de fato a aplicar aquela teoria toda que aprendeu na vida prática da sua formação acadêmica, ele então vai colher todos os benefícios. Nós fazemos isso no campo moral. Claro que fortalecendo também o nosso campo intelectual. Entendendo essa realidade, entendendo esse aspecto filosófico. Isso é fundamental para nós. Então hoje nós temos instruções importantes. Podemos segui-las ou não.
mas somente teremos efetividade naquilo que nós fazemos se nós tivermos convicção de que esse futuro para nós é uma realidade. Daí então nós somos constantemente carregados, bombardeados de informações que chegam do mundo espiritual com a participação dos próprios espíritos. Muito mais do que trazendo para nós esse aspecto filosófico, esse conhecimento do mundo espiritual, eles estão gritando: acreditem que nós estamos vivos e vocês também continuarão. Tudo aquilo que chega para nós é um complemento. Aproveitam a oportunidade para trazer essas instruções. Mas o ponto fundamental: nós estamos vivos, vocês também estarão vivos, e todos nós somos espíritos imortais. Não importa se é um livro, se é um quadro, se é uma música, se é um objeto que se mexe, não importa. O ponto fundamental é fazer com que nós tenhamos essa certeza de que continuaremos vivos no mundo maior. E continuaremos vivos sempre, em espíritos imortais, como espíritos imortais que nós somos. Tendo essa convicção, toda a nossa conduta aqui no mundo físico vai se transformar. E é essa transformação que vai fazer diferença. É essa renovação no nosso dia a dia que vai fazer então a grande diferença. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo. Tendo oportunidade, por favor, façam a leitura dessa mensagem de uma forma calma, silenciosa, meditando sobre aquilo que é passado para nós. Essa semana a gente teve a oportunidade de estudar vários temas relacionados com essa questão da transformação. Mas toda transformação tem um propósito. Se nós não tivermos consciência desse propósito, nós faremos uma transformação automática. Muitos terão sorte de chegar no mundo espiritual e serem surpreendidos com os benefícios que plantaram, que agora podem colher. Mas não agiram de uma forma consciente. Fizeram aquilo que tinham que fazer, porque disseram que tem que ser assim. Como consequência, por terem feito bem aquilo tudo, acabaram se dando bem, sem a consciência. É mais ou menos aquele aluno, de novo usando essa analogia, para concluirmos, que vai para a escola obrigado, tem que estudar para tirar boas notas, vai ser recompensado com um presente de Natal, com o aniversário pelas boas notas, e de repente, quando chega na época da faculdade, consegue se formar com louvor. Porque na época, ele era forçado a fazer uma coisa que ele não queria. Mas acabava se dando certo, acabava se dando bem. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje. Não façamos por automatismo. Façamos com consciência. Fortaleçamos cada vez mais essa nossa convicção, participando dos trabalhos, estudando, compreendendo. Porque, do contrário, a gente vai gastar um esforço enorme, que poderia ser reduzido pela metade, tendo um resultado dobrado. Então, nós temos essa oportunidade hoje. Fechar aqui então o nosso estudo, vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho então a gente volta para dar os recadinhos. Lembrando que hoje, às 9 horas da noite, na sala Espiritismo Net Jovem, eu vou fazer um estudo sobre a vida no mundo espiritual. Esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje, nesse plantão